a gente deseja pelo menos, como aquela mulher, por último eu, Senhor. Se tiver que passar por isso, por último eu. Mas se tiver bênçãos, aquela expressão, não sei se aqui tem, mas no Nordeste tem muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente sempre transfere para o outro um desafio maior. Nós estamos agora no contexto voltando, a gente falou na segunda viagem missionária, agora a gente está na primeira viagem missionária de Paulo e dos seus. Paulo ainda estava despontando aqui em liderança. Pedro havia sido líder, ele havia trabalhado em Jerusalém, começado a evangelizar aos gentios. Mas Paulo fora chamado para ser o apóstolo aos gentios, e a liderança estava sendo transmitida para ele. E essa é outra coisa natural na igreja, o repasse de liderança. O tempo que chega e é passado para outro, e isso era feito com naturalidade, não era disputa, não era empurrão de corpo, não era bola atrás, não era 1-0, era natural o repasse de autoridade, de liderança daquele povo naqueles dias. E Pedro já havia sido preso, solto de maneira maravilhosa, ele e Tiago. Ágabo tinha previsto uma grande fome naqueles dias, que a igreja haveria de agir em favor uns dos outros. Era um tempo difícil, viu? Não era um tempo de sombra e água fresca como a gente vive. A gente não sabe nem o que é perseguição. A gente sofreu uma pandemiazinha, pediram para a gente parar os cultos um pouquinho, a gente podia transmitir, e já disseram, a igreja está sendo perseguida. Fale com alguém de uma igreja perseguida de verdade para você ver se é isso, não é? Fale com alguém que diz assim, meu pai morreu porque se converteu, eu tive que sair de casa porque me converti, e a fé muçulmana não permite, e o meu pai tinha que me entregar, ou eu saía de casa, ou eu morria, alguma coisa, para a gente pensar que uns meses, uns anozinhos, sabe, foi ruim, não foi bom não, nem foi certo, mas isso não chega a ser uma perseguição ainda não, queridos. Não é perseguição, é quando há morte mesmo, segregação, separação, diáspora, dispersão, sabe, e fome, e tudo junto era o que pairava na atmosfera daqueles dias da igreja do Senhor. Mas o versículo 24 do capítulo 12 diz: mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E a gente já enfrentou faraó, a gente já enfrentou imperador, leões, feras como igreja, e a gente venceu, a igreja persevera até hoje, e às vezes a gente fica com medinho de uma linha de governo ou de outra. A gente é muito tímido, muito assustado, porque a gente duas coisas que o Brasil nunca enfrentou: perseguição ferrenha, mesmo declarada, e nem avivamento. Quando a gente fala em reavivamento de quê? Que a gente não experimentou nem avivamento, não é? E a gente fica com uns crentes manhosos, não é? Com muito pouco, sabe? Primeiro eu, Senhor, último eu, Senhor, né? Escolhendo o que Deus nos daria. Nesse contexto, que a igreja ainda é exprimida, sabe, a igreja de fato perseguida, ela se multiplicava. Lembra que eu falei hoje de manhã que a igreja que tem qualidade, ela também vai ter quantidade. A igreja multiplicava mesmo na perseguição. E quem perdeu as mensagens do pastor Leandro César, procure aí nas redes sociais, porque recomendo, muito boas. Vão ouvir, por favor, mas vão mesmo. E nesse contexto, queridos, que a igreja ainda exprimida se multiplicava, os cristãos começam a ser percebidos e notados. Vejam bem, tudo para dar errado: perseguição, fome anunciada, sabe, líder preso, que foi Pedro, não é? Estevão já tinha morrido apedrejado, a igreja impactada com todo aquele estado de coisas. Mas aí o povo começou a perceber a igreja, a notar a igreja, porque aqui em Antioquia, é onde a gente está situado, pela primeira vez, os cristãos, que eram chamados os do caminho, era um nome muito bonito, os do caminho,
Mas aqui, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos, de cristianos, de cristinhos, de tipos de Cristo, de seguidores de Cristo, porque eles se pareciam com Jesus mesmo. Que coisa bonita, né? Uma sociedade que reconhece a igreja, apesar de todas as dificuldades, diz assim: esses parecem com Jesus, com o mestre deles. Que testemunho! Testemunho, sabe, na dor, testemunho no perigo, sabe, não é na bonança, não. Quando a igreja é amiguinha do rei, né, como na época de Constantino, o imperador, e é conveniente se dizer cristão. Não, aqui é na época, sabe, da agonia, e a igreja é notada, e os seus membros são percebidos como parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu em Antioquia. Em Antioquia tinha esses irmãos que para lá foram exatamente em consequência da perseguição da igreja e sobretudo do martírio de Estevão.